Um herdeiro arrogante humilhou uma idosa e achou que sairia impune. Ele só não esperava que um homem de linho branco parasse o tempo diante do seu império. Você não vai acreditar como essa presença silenciosa transformou a ruína em redenção. Uma manhã abafada de segunda-feira na prestigiada fábrica de tecidos Luz do Amanhã, em Blumenau, começou com um murmúrio que não vinha das máquinas. No centro do galpão, um homem jovem, vestindo uma túnica de linho cru extremamente simples, permanecia imóvel diante do imenso tear número 12. Ele segurava uma tesoura de prata antiga, um objeto que ninguém reconhecia, mas que brilhava com uma luz própria sob as lâmpadas fluorescentes. Os operários, acostumados ao ritmo frenético da produção, diminuíam o passo ao passar por ele, sentindo um calafrio inexplicável que percorria a espinha. O estranho não impedia o trabalho, mas sua presença emanava uma autoridade tão silenciosa que as máquinas pareciam subitamente mais barulhentas e agressivas. O mestre de obras aproximou-se para questioná-lo, mas as palavras morreram em sua garganta ao encontrar o olhar profundo e calmo do rapaz. Havia uma sensação estranha de que o tempo estava desacelerando naquele canto da fábrica, enquanto uma mancha de óleo no chão brilhava com cores vibrantes que desafiavam a lógica do ambiente industrial. Será que estamos prontos para encarar a verdade que se esconde atrás do que consideramos sucesso? Se você acredita que a justiça divina age no silêncio, curta este vídeo e inscreva-se para não perder o desfecho desta jornada. O mistério apenas começou a ser tecido. 3 meses depois, o cenário era de ruína absoluta no escritório luxuoso da presidência, agora mergulhado em sombras densas e um silêncio sepulcral. Caio, o herdeiro da fortuna têxtil, estava sentado diretamente no chão de mármore frio, cercado por notificações de falência e garrafas vazias. Seu olhar estava perdido nas luzes da cidade que pareciam zombar de sua queda meteórica. A porta pesada, que ele mesmo havia trancado por dentro para se esconder do mundo, abriu-se sem qualquer ruído de fechadura ou resistência. O mesmo homem da túnica de linho entrou e sentou-se no sofá de couro italiano, observando a destruição do jovem sem qualquer sinal de desprezo ou julgamento. Você procurou o fio de ouro no lugar onde só existia o aço frio, disse o estranho com uma voz que ressoou como um trovão distante dentro da alma de Caio. Ele mencionou o nome de batismo secreto do herdeiro, algo que apenas sua falecida mãe conhecia, e apontou para uma cicatriz antiga em sua mão, que ele sempre ocultou com relógios caros. O homem levantou-se, deixou um pequeno pedaço de renda branca feita à mão sobre a mesa de mogno e saiu, deixando Caio trêmulo e finalmente confrontado com a verdade que tentou esmagar sob o peso do lucro. O que o herdeiro fez para chegar a esse abismo? Para entender a queda de Caio, precisamos voltar ao tempo em que o pátio da fábrica Luz do Amanhã ainda transbordava vida, e o som rítmico dos teares era uma canção de esperança. No centro dessa sinfonia estava Dona Beatriz, uma senhora de 74 anos, cujas mãos pareciam ter sido esculpidas pela própria história da tecelagem. Ela dedicou 55 anos de sua existência à mesma máquina de costura, o tear número 12, onde cada ponto era dado com uma precisão que as máquinas modernas jamais conseguiriam replicar. Beatriz não era apenas uma funcionária. Ela era o coração espiritual da empresa, a guardiã das técnicas artesanais que transformavam simples tecidos em obras de arte cobiçadas por todo o Brasil. Ela conhecia o segredo das fibras, o toque exato da seda e a resistência do algodão colhido no sol. No entanto, para Caio, que acabara de retornar da Europa com um diploma de administração debaixo do braço e uma alma endurecida por teorias de eficiência máxima, Beatriz era um fantasma do passado. Ele a via apenas como um custo operacional desnecessário, uma engrenagem velha que impedia o avanço da tecnologia alemã que ele tanto idolatrava. Caio planejava automatizar todo o setor de acabamento, eliminando os processos manuais que tornavam cada peça única, acreditando que a velocidade era o único caminho para a glória. Enquanto Dona Beatriz costurava com um amor silencioso, preparando-se com orgulho para a celebração de seu jubileu de prata na empresa, Caio estava trancado em sua sala climatizada, assinando friamente as ordens de demissão em massa que mudariam o destino de centenas de famílias. Ele não olhava para os nomes, apenas para os números que subiam em sua tela.
Curiosamente, nos registros das câmeras de segurança e nos cantos dos arquivos daquele mês, um homem de túnica de linho cru aparecia brevemente, ora entregando fardos de linha, ora varrendo o chão do pátio, sempre observando a dedicação incansável de Beatriz e a arrogância crescente de Caio. Ele estava lá, como um vigia silencioso da justiça que o herdeiro insistia em ignorar. A vida de Beatriz era marcada por um pequeno objeto que ela carregava no bolso do avental todos os dias. Um dedal de prata que pertenceu à sua avó. Um símbolo de que o trabalho digno é a maior herança que alguém pode deixar. Caio, por outro lado, ostentava uma caneta de ouro com a qual selava o destino alheio sem um pingo de remorso. Ele acreditava que o poder estava no metal precioso de sua mão, sem perceber que a verdadeira força reside naquilo que o dinheiro não pode comprar. Os preparativos para a festa de aniversário da empresa continuavam, mas o ar estava pesado, carregado com a tensão de quem sabe que algo terrível está prestes a acontecer. Os operários mais antigos trocavam olhares de medo, sentindo que o fim de uma era se aproximava, enquanto os novos robôs eram descarregados dos caminhões como soldados de metal, prontos para ocupar o lugar dos seres humanos. Beatriz, com sua paciência infinita, apenas sorria para os colegas, dizendo que o mestre sempre provê o necessário para quem trabalha com verdade. Ela não sabia que o lobo já estava no aprisco. Estamos prestes a ver o momento em que a ingratidão encontra o seu limite diante do olhar da eternidade. Se você valoriza a dignidade de quem trabalha com amor e acredita que ninguém deve ser humilhado por sua idade ou condição, deixe seu like agora e se inscreva no canal para acompanhar como a justiça divina se manifesta no meio do deserto humano. Caio caminhava pelo pátio com passos rápidos, ignorando os cumprimentos e as pequenas alegrias de seus subordinados. Ele via a fábrica como um tabuleiro de xadrez onde as peças eram descartáveis. Em sua mente, o sucesso era uma linha reta de lucro, sem curvas para a compaixão ou para a tradição. Ele parou diante de Beatriz certa tarde e, sem olhar nos olhos dela, comentou que o tear número 12 seria o primeiro a ser removido na semana seguinte. Este lugar precisa de sangue novo, Beatriz, e não de lembranças, disse ele com uma voz gélida. A idosa apenas baixou a cabeça e continuou seu trabalho, dando um ponto firme em uma renda que parecia brilhar sob suas mãos cansadas. O homem de linho cru, que naquele momento passava carregando um balde de água, parou por um segundo e olhou para Caio. O herdeiro sentiu um súbito desconforto, como se sua pele estivesse queimando sob o sol, embora estivesse sob o teto da fábrica. Ele sacudiu a cabeça, atribuindo a sensação ao cansaço, e seguiu para seu escritório, sem saber que cada passo o afastava mais da proteção que a presença daquela mulher trazia para o seu império. A injustiça estava sendo tecida em silêncio, mas o juiz já estava dentro de casa. O dia da grande celebração de 75 anos da fábrica Luz do Amanhã amanheceu com um céu límpido sobre Blumenau, mas o ar dentro do refeitório principal estava carregado de uma frieza que nem o sol de Santa Catarina conseguia dissipar. O salão fora decorado com fitas de seda cara e arranjos florais exuberantes, tudo orquestrado para projetar a imagem de uma empresa moderna e bem-sucedida sob a nova gestão de Caio. Mesas longas foram postas para os centenas de operários, que vestiam seus melhores uniformes, mas seus rostos eram máscaras de incerteza e temor. No centro do palco improvisado, Caio exibia um sorriso ensaiado, ajustando seu terno de corte impecável e conferindo o relógio de pulso que valia mais do que 10 anos de salário de qualquer pessoa ali presente. Ele segurava um envelope pardo com as mãos firmes, sem o menor tremor de dúvida. Dona Beatriz, sentada na primeira fila, usava seu vestido de domingo, o mais simples e bem passado, com o dedal de prata pendurado em uma corrente fina no pescoço. Ela acreditava, com a inocência de quem dedicou uma vida inteira ao serviço honesto, que aquele seria o momento de sua consagração, o dia em que sua lealdade à família de Caio seria finalmente reconhecida diante de todos os seus companheiros de jornada. Quando seu nome foi anunciado pelos alto-falantes, a idosa levantou-se com uma dignidade que parecia iluminar o ambiente, caminhando lentamente em direção ao palco, sob os aplausos tímidos e nervosos dos colegas. Caio não desceu para ajudá-la. Ele esperou que ela subisse cada degrau, observando-a com uma condescendência que beirava a crueldade.
Ao chegar ao topo, Beatriz estendeu as mãos calejadas, esperando talvez uma medalha de honra ou um abraço caloroso. Mas o que recebeu foi o envelope pardo e uma caixa de papelão vazia. Dona Beatriz, sua contribuição foi fundamental para chegarmos até aqui. Começou Caio, com uma voz projetada para que cada canto da sala ouvisse sua retórica vazia. Mas o mundo mudou. O mercado global exige agilidade, exige máquinas que não se cansam e sistemas que não falham. Sentimentalismo não gera lucro, e a luz do amanhã precisa de sangue novo para sobreviver. Aqui está sua dispensa e o acerto de suas contas. Pode recolher seus pertences pessoais ainda hoje. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Um vácuo que parecia sugar todo o oxigênio do refeitório. Os operários baixaram a cabeça simultaneamente. Um gesto coletivo de vergonha e medo, pois sabiam que, se a mestre de todos eles era descartada assim, ninguém estava seguro. Beatriz permaneceu estática, com o envelope pesado nas mãos, olhando para o rapaz que ela vira crescer e a quem dera doces escondidos quando ele ainda era uma criança correndo pelos corredores da tecelagem. Seus olhos não mostravam raiva, apenas uma profunda e dilacerante tristeza, como se visse não a perda do emprego, mas a morte da alma daquele homem. No fundo da sala, encostado em uma pilastra de concreto, o estranho de túnica de linho cru observava a cena. Ele não disse uma palavra, mas seu olhar cruzou com o de Caio por um breve segundo. Foi um momento que pareceu durar uma eternidade. Caio sentiu uma pressão invisível no peito, um peso que o fez desviar a vista rapidamente, mas ele logo recuperou sua postura de arrogância. O estranho segurava um copo de água simples, mas a água parecia brilhar como prata líquida sob a luz do teto. Ele não interveio fisicamente. Não houve gritos ou protestos mágicos, mas sua presença ali era como um escudo invisível ao redor de Beatriz, garantindo que, apesar da humilhação pública, sua dignidade permanecesse intacta. Dona Beatriz, sem derramar uma única lágrima diante do seu algoz, fez uma reverência leve e desceu do palco. Ela caminhou pelo corredor central com a caixa de papelão nos braços, contendo apenas seu dedal, uma tesoura pequena e uma foto antiga do fundador da fábrica. Cada passo que ela dava para fora daquele prédio parecia levar consigo a energia que mantinha o lugar vivo. Enquanto ela atravessava o portão principal, o estranho de linho cru deu um passo à frente e tocou suavemente o ombro de um jovem aprendiz que chorava escondido. E o rapaz sentiu uma paz repentina que o impediu de desistir. A festa de Caio continuou, com champanhe e discursos sobre o futuro tecnológico. Mas o brilho das luzes parecia ter diminuído e o som da música soava desafinado. O herdeiro acreditava ter vencido, acreditava ter limpado o caminho para o progresso, sem perceber que acabara de cortar o fio que sustentava todo o seu império. Ele voltou para sua sala luxuosa, sentindo-se o senhor do destino, mas ao olhar pela janela, viu o estranho parado no meio do pátio vazio, olhando para cima. O céu, antes azul, começou a ser coberto por nuvens pesadas e escuras que avançavam rapidamente, trazendo um vento frio que soprava do sul. Caio fechou as cortinas de seda, tentando ignorar o presságio, mas o silêncio da sua sala agora parecia o silêncio de um túmulo. Ele não sabia que, a partir daquele instante, cada máquina que ele comprara com o suor alheio começaria a conspirar contra sua ambição. A justiça não se manifesta sempre com raios, mas muitas vezes através da ausência daquilo que é sagrado. Beatriz se foi, e com ela, a bênção que protegia a luz do amanhã desapareceu no horizonte das ruas de Blumenau. Restava agora apenas o aço frio e a solidão de um trono construído sobre a ingratidão. Estamos presenciando o momento exato em que a soberba se torna a corda que prende o próprio pescoço de quem se acha intocável. Se esta história está tocando seu coração, e você acredita que a verdadeira riqueza de uma empresa está nas pessoas e não nas máquinas, apoie este vídeo com seu like e inscreva-se no canal para ver como a verdade virá à tona. Beatriz chegou em sua casa pequena, mas impecavelmente limpa, e colocou a caixa sobre a mesa da cozinha. Ela não buscou advogados ou vingança. Ela apenas se ajoelhou e entregou sua dor ao único que realmente importa. Senhor, eu fiz a minha parte, sussurrou ela, com a voz embargada.
Naquele momento, houve uma batida suave na porta. Ao abrir, não encontrou ninguém. Apenas um pequeno rolo de fio de ouro puro deixado no degrau, exatamente como o estranho havia previsto em seus gestos silenciosos na fábrica. O mistério da providência começava a se desenrolar longe dos olhos de Caio, enquanto na fábrica, o primeiro grande motor de 12 milhões de reais emitia um estalo seco e parava por completo, bem no meio da produção mais importante do ano. O caos estava apenas começando para quem achou que o poder humano era absoluto. Após a partida de Dona Beatriz, uma atmosfera de presságio sombrio desceu sobre os galpões da Luz do Amanhã, como uma névoa pesada que nenhum sistema de ventilação conseguia dissipar. O que se seguiu não foi um erro humano comum, mas uma sucessão de falhas técnicas que desafiavam as leis da engenharia moderna e a lógica dos manuais alemães. As novas máquinas, que haviam custado a fortuna de 12 milhões de reais e prometiam uma eficiência revolucionária, começaram a se comportar de maneira errática e quase consciente. Sem aviso, as agulhas de alta precisão passavam a rasgar os tecidos de seda mais caros, transformando metros de material nobre em fiaspos inúteis em questão de segundos. Os técnicos estrangeiros, trazidos às pressas com salários astronômicos, passavam noites em claro debruçados sobre os painéis digitais, mas os diagnósticos sempre indicavam que tudo estava perfeito, enquanto, na prática, os motores superaqueciam sem motivo aparente. Caio, trancado em seu aquário de vidro no mezanino, via o prejuízo acumular na tela do computador em números vermelhos que brilhavam como feridas abertas. O telefone não parava de tocar com clientes internacionais de Nova York e Paris, cancelando contratos milionários devido aos atrasos e à queda drástica na qualidade que antes era garantida pelas mãos de Beatriz. Em uma tentativa desesperada de salvar o fluxo de caixa, ele buscou o Banco Central, mas descobriu que sua linha de crédito fora cortada abruptamente devido à instabilidade da empresa. O pânico começou a corroer sua arrogância e ele tentou, tardiamente, localizar Dona Beatriz para implorar que ela voltasse, oferecendo o triplo do salário anterior. No entanto, ao chegar à humilde casa da costureira, encontrou apenas uma placa de "Vende-se" e o silêncio de um jardim bem cuidado, mas vazio. Ela desapareceu sem deixar rastros, como se nunca tivesse existido. No auge do caos, Caio investiu seus últimos recursos pessoais em um consultor de crise que prometia milagres, mas o homem desapareceu com o dinheiro na mesma noite, deixando-o com as mãos vazias e o orgulho estraçalhado. Em menos de 30 dias, o império que seu avô levara décadas para construir com paciência e ética desmoronou como um castelo de cartas em meio a uma tempestade. O herdeiro percebeu tarde demais que, ao expulsar a velha costureira, ele não removeu apenas um custo operacional, mas expulsou a própria essência espiritual que mantinha as engrenagens funcionando em harmonia. Ele estava agora sozinho em um deserto de aço frio e dívidas impagáveis. Estamos prestes a ver o que acontece quando um homem perde tudo o que o mundo valoriza para talvez encontrar o que realmente importa. Se você acredita que o sucesso sem alma é apenas uma queda anunciada e que Deus protege os humildes, apoie este vídeo com seu like e inscreva-se para ver como Caio enfrentará sua própria escuridão. O silêncio na fábrica tornou-se absoluto quando a energia foi cortada por falta de pagamento. Caminhando pelos corredores escuros, Caio tropeçou em um carretel de linha quebrado e sentiu o peso da solidão. Ele se lembrou do homem da túnica de linho, aquele que o observava com tristeza durante a demissão de Beatriz. Por um instante, jurou ter visto o vulto do estranho ao fundo do galpão, segurando uma pequena lanterna de azeite que brilhava mais do que todas as lâmpadas LED que ele instalara. O cheiro de óleo queimado misturava-se ao perfume de flores do campo, um contraste impossível naquele ambiente industrial. Caio sentiu uma vontade súbita de chorar, não pelas máquinas paradas, mas pelo vazio que sentia no próprio peito. Ele percebeu que sua busca cega por eficiência havia matado a humanidade de todos ao seu redor, incluindo a sua própria. O herdeiro da Luz do Amanhã agora vagava nas trevas de sua própria criação, esperando por um sinal que ele mesmo havia tentado apagar. A justiça divina não era um golpe de sorte. Era o peso natural da verdade vindo à tona através das ruínas de sua vaidade. Naquela noite,
Ele compreendeu que as máquinas só giram quando há amor no fio que as alimenta. Sem Beatriz, a fábrica era apenas um amontoado de ferro velho e arrependimento. No auge do seu desespero, quando o último fio de esperança parecia ter se rompido junto com os contratos da fábrica, Caio caminhou sem rumo pelas ruas humildes da periferia de Blumenau. A chuva caía fina e insistente, lavando o verniz de superioridade que ainda restava em seu rosto cansado. Ele acabou entrando em uma pequena capela de madeira, escondida entre casas simples, apenas para fugir da água que encharcava seu terno caro. O silêncio absoluto daquele lugar sagrado o atingiu como um golpe físico, obrigando-o a encarar o vazio abismal de sua própria existência. Sentado em um banco gasto pelo tempo, as palavras que o estranho de linho cru lhe dissera no escritório começaram a ecoar em sua mente com uma clareza dolorosa. Ele lembrou que Dona Beatriz sempre dizia, entre um ponto e outro de costura, que cada detalhe deve ser feito com a alma, pois o que é feito sem amor não suporta o peso do tempo. Caio percebeu que sua busca frenética por eficiência e números altos havia matado toda a humanidade ao seu redor, transformando sua vida em um deserto de aço e solidão. Ele chorou amargamente, com soluços que vinham do fundo do peito, não pela perda da fortuna ou do status social, mas pela vergonha insuportável de ter humilhado a mulher que o amava como a um neto. Naquele momento de quebrantamento real, ele viu uma pequena luz acesa nos fundos da capela, perto de um altar simples. Ao levar a mão ao bolso, encontrou algo que não deveria estar ali: o pedaço de renda branca que o estranho havia deixado em sua mesa de mogno semanas atrás. Ele milagrosamente o carregava sem perceber, e o toque daquela renda era macio, transmitindo um calor que parecia curar as feridas de sua alma. Ele compreendeu que a rendição era o único caminho para a reconstrução. O herdeiro da luz do amanhã estava finalmente começando a ver a luz de um novo dia, que não nascia do lucro, mas do arrependimento sincero. A verdade muitas vezes dói, mas é a única que tem o poder de libertar o homem de suas próprias correntes de orgulho. Se você acredita que o perdão de Deus pode alcançar até o coração mais endurecido e que a humildade é a chave para a verdadeira paz, deixe seu like agora e inscreva-se no canal para não perder a conclusão desta transformação profunda. Caio permaneceu naquela capela por horas, observando como a luz das velas dançava nas paredes de madeira. Ele sentiu uma presença ao seu lado, embora não houvesse ninguém fisicamente visível naquele instante. Era uma sensação de aceitação que ele nunca encontrara nos jantares de negócios ou nas reuniões de diretoria. Ele olhou para a renda em sua mão e viu que os desenhos formavam um padrão de videira, simbolizando a conexão entre todos os seres humanos. "Perdoe-me, Beatriz", sussurrou ele, e pela primeira vez em anos, sentiu que sua respiração não era mais um peso, mas um dom. Ele sabia que o império material estava morto, mas algo novo e muito mais forte estava começando a pulsar em suas veias. O estranho da túnica de linho não apareceu com um exército para puni-lo, mas com um silêncio que o convidava a mudar. Caio levantou-se do banco não como o dono de uma fábrica, mas como um homem que acabara de descobrir que o fio mais precioso da vida é a misericórdia. Ele saiu da capela sob a chuva, que agora parecia refrescante e purificadora, pronto para aceitar as consequências de seus atos e buscar o caminho da reparação, por mais longo que fosse. A justiça divina não o destruiu. Ela o quebrou para que ele pudesse ser refeito de uma forma mais justa e verdadeira. A história de Caio agora não era mais sobre tecidos, mas sobre o tecido invisível que une o Criador às suas criaturas através do amor e da correção. No dia seguinte àquela noite transformadora na capela, Caio recebeu uma notificação oficial que parecia ser o prego final em seu caixão de dívidas, mas que carregava um mistério profundo. Uma pequena oficina artesanal, localizada no interior de Santa Catarina, enviou uma proposta formal para comprar todo o maquinário sucateado e as carcaças de ferro da fábrica Luz do Amanhã. O valor oferecido era exato, centavo por centavo, o montante necessário para cobrir suas dívidas pessoais mais urgentes e evitar que ele fosse despejado de sua própria dignidade. Sem hesitar e sem nada mais a perder, ele dirigiu seu carro velho até o endereço indicado, esperando encontrar um galpão frio e empresários implacáveis prontos para rir de sua desgraça. No entanto, ao chegar ao local,
Seus olhos não acreditaram no que viram. A oficina não era um lugar de ferro velho, mas uma cooperativa vibrante, organizada em um galpão de madeira clara, cercado por flores e pelo som de risos que ele não ouvia há meses. Ao entrar, ele descobriu que a oficina pertencia a uma cooperativa de ex-funcionários que Dona Beatriz havia organizado com as economias de uma vida inteira e com o apoio silencioso de pessoas que acreditavam no valor do trabalho manual. As mesmas engrenagens que haviam parado de girar sob o comando arrogante de Caio agora giravam suavemente, sem ruídos metálicos, nas mãos daqueles que amavam o ofício da tecelagem. Ele não foi recebido com pedras, gritos de ódio ou cobranças amargas. Pelo contrário, os trabalhadores pararam o que estavam fazendo e o olharam com uma compaixão profunda, a mesma compaixão que ele mesmo lhes havia negado sistematicamente no passado. Dona Beatriz estava no centro do salão, usando seu dedal de prata e orientando um jovem aprendiz sobre como sentir a tensão do fio. Ao ver Caio, ela não disse, "Eu avisei", ou "Olhe onde você foi parar". Ela apenas sorriu com a doçura de uma mãe que recebe um filho pródigo. Caio sentiu um nó na garganta que o impediu de falar por vários minutos. Ele percebeu que o império que ele tentara construir sobre a dor alheia havia morrido para que algo muito mais bonito e eterno pudesse nascer das cinzas. Naquele momento, ele tomou a decisão mais importante de sua vida. Ele não assinaria o contrato de venda para levar o dinheiro e fugir de suas responsabilidades. Em vez disso, ele pegou a caneta e redigiu um documento de doação integral de todo o maquinário restante para a cooperativa, renunciando a qualquer posição de poder, lucro ou herança. Ele ajoelhou-se diante de Beatriz, sob o olhar atento do estranho de túnica de linho que estava encostado na porta, e pediu apenas uma coisa, para aprender a costurar como um simples aprendiz, começando do zero, para que pudesse entender o valor de cada ponto dado com a alma. O silêncio na oficina foi preenchido pelo som rítmico de um tear manual ao fundo, uma batida que parecia o coração daquele lugar. O estranho de linho cru deu um passo à frente, pegou a tesoura de prata que estava sobre uma bancada e a entregou a Caio. Ao tocar o metal, o jovem sentiu que o peso de seu passado de orgulho estava finalmente sendo cortado, deixando-o livre para ser um homem novo. A justiça de Deus não se manifestou na destruição física de Caio, mas na destruição de seu ego, permitindo que ele se tornasse parte do tecido de amor que Beatriz havia preservado. Ele entendeu que a verdadeira autoridade não vem do título de presidente, mas do serviço prestado ao próximo com humildade. A cooperativa Fio da Esperança tornou-se o novo lar de Caio, e a fábrica de luxo tornou-se apenas uma lembrança de um tempo em que ele era rico de coisas e pobre de espírito. Agora, ele tinha as mãos sujas de graxa e de fibra, mas o coração estava finalmente limpo e em paz. A vida nos tira tudo o que é falso para que possamos segurar o que é verdadeiro. Se você se emocionou com o recomeço de Caio e acredita que nunca é tarde para pedir perdão e mudar de caminho sob a orientação de Deus, deixe seu like, inscreva-se no canal e prepare-se para o ato final desta lição de vida. O sol da tarde entrava pelas janelas da oficina, criando feixes de luz que iluminavam as partículas de poeira e algodão no ar, fazendo-as parecer pequenas estrelas. Caio sentou-se em um banco de madeira, ao lado de um antigo operário que ele havia demitido meses atrás. O homem lhe estendeu um pedaço de pão e um sorriso sincero, sem qualquer rastro de mágoa. O estranho de túnica de linho observava tudo da porta, com um sorriso leve nos lábios. Ele não precisava mais falar. Suas ações e sua presença haviam guiado o herdeiro caído até o porto seguro da redenção. Caio percebeu que, naquela pequena oficina de periferia, ele tinha mais riqueza do que em todos os anos em que comandou o império de sua família. O fio da vida, que ele quase rompeu com sua ganância, estava agora sendo restaurado, ponto por ponto, com a paciência que só o arrependimento pode ensinar. A luz do amanhã não era mais o nome de uma fábrica falida, mas o brilho que ele via nos olhos de Dona Beatriz e de cada trabalhador que agora era seu irmão de ofício. A transformação estava completa, não por um milagre estrondoso, mas pelo milagre silencioso de um coração que se permitiu ser quebrado e refeito pela mão do Criador. O herdeiro agora era apenas o aprendiz,
e essa era a maior honra que ele já havia recebido. Passaram-se alguns meses desde que Caio trocou o mármore frio da presidência pelo chão batido e acolhedor da cooperativa. O confronto final com o seu passado não ocorreu nos tribunais, mas em uma tarde de sol quente, quando o seu antigo sócio majoritário, Ricardo, apareceu na oficina para zombar de sua nova vida humilde. Ricardo desceu de um carro importado, vestindo um terno que custava o preço de 10 teares manuais, e entrou no galpão com um sorriso de escárnio. Ele esperava encontrar um homem destruído, amargurado e humilhado. Mas o que encontrou foi um Caio transformado, cujos olhos refletiam uma paz que o dinheiro jamais pudera comprar. Caio estava sentado em um banco simples, com as mangas da camisa enroladas, trabalhando sob as ordens diretas de Dona Beatriz. Ele agora costurava à mão os detalhes mais delicados, aqueles que as máquinas alemãs de milhões de reais não conseguiam alcançar. Ricardo começou a rir alto, apontando para as mãos de Caio, agora calejadas e com pequenas marcas de agulha. Veja só onde o grande herdeiro da luz do amanhã foi parar. De dono de império a servo de costureiras, gritou ele para que todos ouvissem. Caio não se levantou para revidar, não usou palavras de ódio e nem sentiu o sangue ferver. Ele apenas olhou para o antigo amigo com uma serenidade profunda. Naquele instante, o estranho da túnica de linho, que estava organizando uns rolos de linha ao fundo, caminhou silenciosamente e parou entre os dois. A presença do homem era como uma barreira de vidro inquebrável. Ricardo tentou continuar suas ofensas, mas as palavras pareceram perder a força e secar em sua boca diante do olhar do carpinteiro. O ar na oficina tornou-se denso de verdade. Caio levantou-se calmamente, entregou a Ricardo um pedaço de pão que estava sobre a mesa e disse apenas: "Eu não perdi nada, Ricardo. Eu apenas encontrei o que é eterno. Você ainda está correndo atrás do vento." O sócio, sentindo um desconforto inexplicável e vendo que sua arrogância não tinha poder naquele lugar, recuou e saiu às pressas, deixando o rastro de fumaça de seu carro de luxo para trás. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som rítmico das agulhas de Beatriz. Caio sentiu que o último elo com sua vida de ilusões fora cortado. Ele não era mais o homem que buscava o poder através da dor alheia. Ele era agora uma parte vital de uma comunidade que operava sob a lei da justiça e do amor. O estranho de linho deu um toque suave no ombro de Caio e apontou para o estoque de tecidos. Enquanto organizava as pilhas de linho, Caio encontrou, escondida no fundo de um baú antigo, uma fotografia em preto e branco da fundação da fábrica original, datada de 80 anos atrás. Ao olhar atentamente para a imagem do seu avô, ele sentiu seu coração parar por um segundo. Ao lado do avô, com a mesma aparência jovem, o mesmo rosto marcado pelo sol e a mesma túnica de linho cru, estava o estranho que agora trabalhava com eles. O sol de fim de tarde entrou pelas frestas da oficina, iluminando a tesoura de prata antiga que brilhava sobre a mesa de Beatriz como se fosse feita de luz pura. Caio compreendeu finalmente que o estranho nunca fora um intruso ou um operário comum. Ele era o verdadeiro guardião da dignidade humana, o mestre que para o mundo sempre pareceria apenas um simples carpinteiro, mas que para aqueles que têm olhos para ver, é a própria presença da verdade caminhando entre os homens. A história de Caio não terminou em um palácio, mas em um lugar onde cada ponto de costura era uma oração e cada peça de roupa carregava a bênção do Criador. Ele descobriu que a maior riqueza é ser pequeno o suficiente para que Deus possa ser grande em sua vida. Esta história nos ensina que a justiça divina não busca a nossa destruição, mas a nossa restauração através da humildade. Se este relato tocou o seu espírito, e você acredita que Deus caminha conosco nos momentos de maior queda para nos levantar com mais força, apoie nosso trabalho. Deixe seu like. Inscreva-se no canal para mais histórias de fé e escreva nos comentários a palavra justiça, se você também confia no tempo de Deus. Que a paz que Caio encontrou também habite em seu coração hoje e sempre. A vida na cooperativa Fio da Esperança seguia seu curso natural, como um rio que finalmente encontrou o mar após atravessar um deserto árido. Caio não era mais o herdeiro de um império de tecidos, mas havia se tornado o herdeiro de algo muito maior, a paz de espírito.
Ele passava seus dias imerso no aroma do algodão limpo e no som reconfortante das máquinas que, sob o cuidado do amor, nunca mais falharam. Dona Beatriz, com sua sabedoria silenciosa, via no jovem não apenas um aprendiz talentoso, mas um testemunho vivo de que nenhuma alma está longe demais do alcance da graça. Certa noite, após o encerramento das atividades, Caio ficou sozinho no galpão, apenas para apreciar o silêncio que antes o assustava, mas que agora o abraçava. Ele olhou para as mãos, que carregavam as marcas do trabalho honesto, e sentiu uma gratidão que as palavras não podiam descrever. O estranho da túnica de linho apareceu na porta, envolto pela luz suave do luar que banhava as colinas de Blumenau. Ele não disse nada, apenas acenou com a cabeça, um gesto de despedida e aprovação, antes de seguir seu caminho pela estrada de terra, desaparecendo na bruma da noite. Caio sabia que nunca mais seria o mesmo, pois o carpinteiro da alma havia terminado sua obra naquele coração. A moral desta história é clara e ecoa através dos séculos. A verdadeira grandeza não é medida pelo que acumulamos através da força ou da arrogância, mas pelo que construímos através da paciência, do respeito e do serviço aos outros. O sucesso que esmaga o próximo é apenas uma ilusão que desmorona ao primeiro sopro da verdade, enquanto a dignidade conquistada no silêncio do dever cumprido é um tesouro que ninguém pode roubar. O exemplo de Dona Beatriz e a transformação de Caio nos lembram que a presença de Deus não se manifesta em grandes espetáculos, mas nas decisões cotidianas de escolher a bondade sobre o lucro e a humildade sobre o orgulho. A vida é um tecido complexo, e cada um de nós é responsável pelo fio que entrega ao tear da eternidade. Que possamos aprender a tecer com amor, sabendo que cada ponto conta diante dos olhos daquele que tudo vê. Se esta jornada de transformação e fé tocou o fundo da sua alma, não guarde esse sentimento apenas para você. Apoie esta mensagem de esperança deixando o seu like. Inscreva-se no nosso canal para continuar recebendo histórias que alimentam o espírito e compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar que o recomeço é possível. Escreva nos comentários a palavra vitória, se você também acredita que a justiça e a humildade sempre prevalecem no final. Que a luz da verdade guie seus passos e que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração hoje e em todos os dias da sua vida.